E aí, pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula conceitual com conteúdo de relações de Girard. Roda a vinheta. Então, pessoal, como é que a gente pode conceituar relações de Girard? As relações de Girard são relações que a gente já são conhecidas entre a gente, sendo que a gente conhece elas como soma e produto. Então, a gente sabe que os coeficientes são os valores, né, que aqui não são representados por A, B e C, são os valores numéricos que estão multiplicando a incógnita x, nesse caso, certo? Então, fora os coeficientes, a gente tem as raízes. E quando a gente trabalha com essa relação de coeficientes numéricos e raízes, a gente está usando as relações de Girard, sendo que a gente conhece como soma e produto em uma equação de segundo grau. Aí aqui, eu tenho a soma das raízes, que é igual a menos b sobre a, e o produto das raízes c sobre a. Em um polinômio de terceiro grau, certo? Que vai ser o mais usável, é o mais cobrado, quando a gente tem um polinômio, uma equação de terceiro grau. Uma equação polinomial de terceiro grau. Então, eu tenho aqui, uma equação polinomial do terceiro grau, onde eu tenho A, B, C e D, que são os coeficientes que estão se multiplicando a incógnita x, certo? E as raízes. Ao fazer essa relação, a gente tem a relação de Girard. Aqui eu tenho a soma consecutiva das raízes, que é igual a menos b sobre a, que é igual ao segundo grau. Então aqui, pessoal, é a soma dos produtos das raízes de 2 a 2, certo? Aí tem aqui, R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3, que é igual a C sobre A, que é igual ao produto das raízes de uma equação de segundo grau. E a gente tem o produto consecutivo, né? Porque aqui a gente viu que é o produto de 2 a 2. E aqui é o consecutivo, R1 vezes R2 vezes R3, que é a raiz 1, 2 e 3, que é igual a menos D sobre A, termo independente sobre A. Todas são sobre A. Essa aqui não tem para onde correr, vocês têm que memorizar isso, que vai ser o que a gente mais vai usar. E também a gente tem como calcular, né? Usando as relações de Girard, utilizando um polinômio, uma equação polinomial de um grau maior, né, do que 3, de grau maior que 3. Então aqui eu tenho a sequência polinomial do polinômio, onde eu tenho o primeiro termo, né, o primeiro coeficiente do primeiro termo, x elevado a n, a enésima potência, mais a, né, o segundo termo, que eu boto menos porque ele vai variar esse valor, esse coeficiente, é uma representação, x elevado a n menos 1. Esse n menos 1 é o expoente, que no caso aqui é decrescente, ele vai perdendo uma unidade, né? Que é o polinômio, é a equação polinomial onde ela é completa. Então vai do maior grau até o termo independente, certo? Que é quando eu tenho a variável x elevado a zero, que me dá o termo independente, que é esse último aqui, que é o a0. E as raízes são, enésima, né? São várias, porque depende do grau desse polinômio aí. Então aqui, as relações. Eu tenho aqui a relação da soma das raízes consecutivas, que é menos an menos 1, que é esse segundo termo aqui, sobre an, que é o primeiro coeficiente. Eu falo termo porque ele está no segundo termo, certo? Mas esse an menos 1 é o segundo termo do polinômio, que vai variar de acordo com o grau desse polinômio. E aqui o an é o primeiro termo, é o primeiro coeficiente numérico, que está do primeiro termo ligado à incógnita de maior expoente. Aqui eu tenho a soma do produto de 2 a 2, que vai ser an menos 2, que aqui vai ser a sequência, tá vendo? Aqui, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, assim por diante. No caso, o an menos 2, né, vai ser quem? O terceiro termo, depois desse an menos 1. Sobre quem? O an, o primeiro coeficiente do primeiro termo. E aqui eu tenho a soma do produto de 3 a 3, certo? Que é o menos an menos 3 sobre an. Vai ser menos an menos 3 sobre an. Sempre na sequência, né? E se vocês observarem o sinal, vai intercalando. Menos, mais, menos, mais, depende do grau, como eu falei. Então, continuando aqui, a gente vai chegar ao final dessa sequência, onde eu tenho o produto
consecutivo, né? É o produto direto. Primeira raiz, vezes a segunda raiz, vezes a terceira, vezes a quarta, e assim por diante. Sempre depende de quem? Do maior expoente. O grau do polinômio é dado pelo maior expoente da incógnita, no caso x. Se for o maior do 4, vai ser do quarto grau, quinto grau, sexto grau, assim por diante. Então, quando eu faço o produto, ó, eu vou fazer o quê? Menos 1 elevado à enésima potência. Se aqui for par, vai ficar positivo, quando tem a sequência, quando chega no final, vai depender disso aqui, ó. Se isso aqui for par, os pontos for par, fica positivo. Se for ímpar, fica negativo. Mas isso aqui é só uma demonstração para vocês verem que pode calcular, utilizando a relação aí, um polinômio de grau maior que 3. Mas, como eu falei, a gente vai ficar mais nesse de terceiro grau. Eu vou fazer alguns exemplos para vocês. Pessoal, aqui ó, nesse primeiro exemplo, sejam RST as raízes de x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6x menos 5 igual a 0, calcule A, R mais S mais T. E B, 1 sobre R mais 1 sobre S mais 1 sobre T. Vamos ver isso aqui. O que é que eu tenho aqui? A soma das raízes. Ó, se esse polinômio, essa equação polinomial é de terceiro grau, então eu vou ter 3 raízes. Então aqui eu tenho a soma das raízes. E quando a gente tem, ó, a soma das raízes consecutivas, qual a relação que a gente vai usar? Menos B sobre A. No caso aqui, ó, vamos identificar logo quem é A, quem é B, quem é C. Nesse caso, A é o coeficiente tá ligado a x ao cubo. Então tá aqui, ó, A igual a 1. Quem é B é o coeficiente tá ligado a x ao quadrado. Então vai ficar B igual a menos 4. C vai ser o 6. E D, o termo independente, o menos 5. Tá aqui. Agora é só substituir, né? Se a soma, na equação do terceiro grau, a soma das raízes é igual a menos B sobre em relação de girafa. Então vai ficar menos B, que é B, menos 4. Vai ficar menos B, que é menos 4, sobre A, que é A, 1. Então, menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar mais 4 dividido por 1, que é igual a 4. Então, ó, a soma das raízes é igual a 4. Eu não precisei nem calcular, né? Utilizando aquele dispositivo Prato e Rufin, né? Já fiz direto. E aqui, ó, eu tenho a soma, né? Uma soma de frações, onde o denominador tem as raízes. Quando a gente vai calcular, eu vou ter que calcular isso aí como eu calculo uma soma aí de fração. Eu tenho que extrair o MMC de RST. E o MMC a gente sabe que é o produto dos fatores comuns e não comuns, né? Então, nesse caso aqui, como só tem fatores, termos não comuns, a gente faz o produto entre eles. Vai ficar R vezes S vezes T. Aí eu vou pegar, ó, RST dividido por R, sobra ST. Vou botar aqui, ó. RST dividido por S, corta S, fica R vezes T. E RST dividido por T, corta T, fica R vezes S. Aí eu vou pegar cada um resultado desse e vou multiplicar com o numerador. ST vezes 1 dá ST. Mais ST, RT vezes 1 dá RT. R vezes T, né? Quando eu digo ST, RT é porque é o produto entre eles. E RS vezes 1 dá R vezes S. Tá aí. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho a soma do produto de 2 a 2. E a soma do produto 2 a 2, ó. Ó aqui, ó. Quem é? C sobre A. Então, aqui em cima, ó, vai ser quem? C sobre A. Dividido pelo produto, né? Direto, pelo produto direto das raízes. E quem é o produto direto? Menos D sobre A. Menos D sobre A. Aqui eu já posso cortar direto, né? Ó. A com A, porque eu não vou conservar a primeira vezes versus a segunda, aí vocês vão ver que já dá para cortar. Então, quando ó, os denominadores forem iguais, corta logo.
que vai ficar, ó, C sobre menos D, que é igual a menos C sobre D, né? Porque se o C é positivo, o D é negativo, mais dividido por menos, dá menos. Aí, quem é C? C é 6. Vai ficar menos 6. Sobre D. Quem é D? Menos 5. E menos 6 dividido por menos 5 dá mais 6 sobre 5. Porque, ó, menos vezes menos dá mais 6 sobre 5. Aqui, ó, tá o resultado dessa soma aí, certo? Dessas frações. Tá vendo que não é difícil? Vamos para o próximo exemplo. Então, pessoal, nesse segundo exemplo, ele pede, ó, resolva x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 19x menos 12 igual a zero, sabendo que uma das raízes é a soma das outras. Então, ó, como se trata de uma equação de terceiro grau, teremos 3 raízes. Então, eis assim, ó, que a soma uma das raízes aqui é igual à soma das outras. Então, eu vou dizer aqui que R1 é igual à soma de R2 mais R3, certo? Ah, professor, como é que o senhor sabe que é R1, a raiz? Não sei, eu quis pegar R1, mas você pode pegar R2, R3, tanto faz. Você que decide, eu decidi pegar a R1, certo? Então, eu tenho a soma das 3 raízes e definindo aqui, né, como o enunciado me colocou para mim, sabendo que uma das raízes, uma delas, eu botei R1, é igual à soma das outras. Então, ó, primeiro, vamos pegar a soma. A soma das raízes. Qual a soma das raízes? Numa equação de terceiro grau. A soma das raízes está aqui, ó. Por isso que eu digo, tem que memorizar. A soma das raízes aqui é menos B sobre A, que é igual à soma das raízes numa equação do segundo grau, né? Soma e produto, mas sem que agora a gente está usando que vem de onde a soma e produto? Para vocês saberem de onde vem da relação de Girardi, certo? Então aqui, ó, a soma, ó, R1 mais R2 mais R3 é igual a menos B sobre A. Pessoal, quem é R2 mais R3? R2 mais R3, ó, é igual a quem? A R1. Então, eu posso reescrever isso aqui, ó. R1 mais R2 mais R3 vai ficar também R1. Então, eu repito esse. E R2 mais R3 é igual a R1. Botei aqui também. Para ficar como se fosse uma só variável. Que é igual a menos B sobre A. R1 mais R1 dá 2R1. Que é igual a menos B. Quem é B? Ó, B está aqui. Vamos identificar quem é cada um. Possa ser que haja dúvida em relação a isso. Ó. Aqui, quem é A? A é igual a 1. Quem é B? Menos 8. Quem é C? 19. E quem é D? Menos 12. Então aqui, ó, eu vou pegar, ó, 2R1 é igual a menos B, que é menos 8, com menos daqui vai ficar mais 8, sobre 1, que dá 8. Então, 2R1 é igual a 8. Logo, R1, que é uma das raízes, é 8 dividido por 2. Portanto, R1 é igual a 4. Achamos uma das raízes, que é 4. E para encontrar as outras duas raízes, o que é que eu tenho que fazer? Usar o dispositivo prático de Rufino, que a gente já conhece. Quem não lembra, revelar a aula. Vou apagar aqui para a gente achar as outras raízes. Então, pessoal, a gente já sabe que uma das raízes é 4. Usando o dispositivo prático, vou botar aqui, ó. Vou botar o 4, que é uma das raízes, e aqui eu boto quem? Os coeficientes da equação, no caso do polinômio aqui. Vai ficar 1, menos 8, 19 e menos 12. Esse 1, o que acontece com esse 1 aqui, ó, ele cai. 1 vezes 4, 4. 4 menos 8, menos 4. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Menos 16
mais 19 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. 12 menos 12 dá 0. Né? Então, utilizando lá, né? A gente sabe que isso aqui, ó, aqui, os coeficientes da nova equação que a gente reduziu. Né? A gente vai reduzir do terceiro grau para o segundo grau. Porque, ó, x0, né? Expoente 0, x expoente 1, x expoente 2. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Ó, agora é só resolver essa equação de segundo grau para encontrar as outras raízes. E a gente pode usar, né, sabendo que o A aqui, o coeficiente A é igual a 1, quando o A for igual a 1, a gente pode usar o quê? Soma e produto, né? Que é a relação de Girardi. Então, ó, vai ficar x1 e x2. 1 e 3, né? Pensando em soma e produto, a soma tem que ser o contrário de B. 3 mais 1 é 4, é positivo, contrário de B. E o produto, 3 vezes 1, dá C. Então, solução. Eu tenho 1, 3 e 4. São as raízes da nossa equação aí, certo? Se vocês observarem, ó, quando eu pego aqui, ó, 3 mais 1, que são as outras duas raízes, né? Quer dizer aqui, ó, uma das raízes é igual à soma das outras. Então, se eu pegar 3 mais 1, que são as outras raízes, dá quanto? 4. Que foi a primeira raiz que a gente encontrou, usando a definição que ele deu aí. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido aí. E vejam essa videoaula. Se não conseguem compreender, revejam e façam a atividade que eu vou deixar aqui, ó, da apostila. Belezinha? Um abraço.